palavra nos ensina sobre o ministério de Jesus até seu nascimento, seu ministério e a sua crucificação e a sua ressurreição. Mas tem um fato interessante sobre isso que muitas vezes algumas pessoas não atentam e algumas até nem têm conhecimento. É que depois que Jesus ressuscitou, a palavra diz, Atos dos Apóstolos está dizendo, que ele ainda ficou 40 dias na terra. Ele ressuscita, se mostra aos seus discípulos, e a Bíblia fala que ele se apresenta vivo aos seus discípulos, porque a ressurreição era algo que deveria ser comprovado, e a palavra diz que ele se apresenta com provas incontestáveis. Lembra que quando ele chega com Tomé, para que Tomé acreditasse, foi preciso tocar nas chagas, E a palavra diz que nesse tempo, irmãos, ele continuou, ele já estava trabalhando na vida desses discípulos durante anos, mas nesses 40 dias a Bíblia diz que ele continuou falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Ou seja, depois de tudo que aconteceu, Jesus enfrenta a morte. A Bíblia diz que ele vence a morte, porque Jesus vence, o arguilhão da morte, ressuscita. Existe todo aquele burburinho a respeito disso, mas ele ainda assim não perde o foco da sua missão. E dos 40 dias, caminhando com seus discípulos, tratando, eu penso que questões que ainda estavam pendentes ou que necessitavam de mais instrução, a Bíblia diz que ele continua falando das coisas do reino de Deus. Jesus faz um reforço, ele reforça a respeito de tudo que ele ensinou. Porque o ministério de Jesus é um ministério de ensino, de prática, de exemplos. E eu imagino que nesses 40 dias ele continuou injetando no coração daqueles homens, a importância de continuar essa mensagem. É chegado o reino de Deus. E aí sim, já próximo de Jesus ser levado aos céus, a Bíblia diz que ele está comendo. Olha só uma coisa interessante. Muitas vezes, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes nós sempre imaginamos as coisas do reino de Deus de forma espetaculosa, é ou não é? Às vezes a gente tem assim, essa impressão, essa visão de que tudo acontece de forma espetaculosa. Mas olha só, irmão, Jesus passa a instrução para os seus discípulos no momento de comunhão, no momento de relacionamento, comendo com eles. Ele diz: não se afastem de Jerusalém. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Foi Jesus que disse, está lá no Evangelho de João, foi Jesus que disse que viria um outro Consolador, o Espírito da promessa, que iria ensiná-los, que iria consolá-los, e falou assim: olha, esperem a promessa que vocês ouviram de mim. Porque o que aconteceu com vocês é que João batizou vocês com água, e inclusive o próprio Senhor Jesus foi batizado por João nas águas. Ou seja, Jesus não nega o batismo das águas, mas ele diz: mas vocês serão
batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Agora perceba uma coisa no texto adiante, que mesmo assim, irmão, mesmo depois de todo esse tempo com Jesus, mesmo depois desses 40 dias, que eu acredito que foram 40 dias de imersão, que Jesus sabia que ele tinha que cumprir o seu tempo aqui e voltar ao Pai, ainda assim, perdurava na mente dos discípulos uma dúvida. Olha só o que diz o versículo de número 6. Então os que estavam ali reunidos com Jesus lhe perguntaram, quem estavam? Os discípulos, os apóstolos. Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Olha só o que o texto nos diz adiante. Aliás, nos diz antes, que Jesus passou os 40 dias falando de que reino? O que está na sua Bíblia aí? Jesus continuou falando das coisas relacionadas ao reino de Deus, certo? É o que está na sua Bíblia? Amém? Mas olha só, Jesus continuou falando do reino de Deus. E qual é a primeira dúvida dos discípulos? Senhor, é neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Está vendo, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você. As suas dúvidas e as suas incertezas não tornam você pior do que ninguém, não. Não tornam. Porque às vezes a gente fica assim, poxa, eu acho que comigo isso não vai acontecer, porque eu sou assim, eu sou assado, eu não melhorei nisso, eu não melhorei daquilo. Jesus está tratando com seus discípulos de algo que está num nível muito elevado. E fala assim, olha, vocês têm que permanecer em Jerusalém, vocês têm que ficar em Jerusalém. Vocês têm que esperar a promessa do Pai, que era o Espírito Santo. Vocês têm que fazer isso porque vocês serão batizados com fogo dentro de poucos dias. E o que os discípulos dizem? Senhor, é nesse momento que vai ser restaurado o reino de Israel. E Jesus estava pouco se lixando para o reino de Israel. Então as nossas dúvidas, os nossos temores, sabe, aquilo que a gente tem no coração não é, irmãos, algo que vai, meu Deus, eu estou acabado, não. Porque muitas vezes nós temos sim dúvidas, nós temos sim, sabe, uma certa confusão a respeito daquilo que Deus quer de nós. E é por isso que nós estamos aqui, para entender exatamente o que Deus está esperando na nossa vida. E nós podemos dar um passo em relação a essa mudança. Jesus queria o reino de Deus. Jesus bradava o reino de Deus. Jesus anunciava o reino de Deus. Jesus falava do reino de Deus. E os discípulos estão preocupados em restaurar o reino de Israel. Jesus olha para as coisas do céu, Jesus olha para as coisas sobrenaturais, mas esses homens que eram homens como nós, com as mesmas limitações que nós temos, estavam olhando para onde? Para a terra. E muitas vezes, nós não conseguimos alcançar a promessa de Deus, de andar no sobrenatural, porque nós estamos olhando para onde? Para a terra. Deus está falando assim, eu quero fazer algo transformador na sua vida. Aí você fala assim, mas eu não presto. Eu quero fazer algo para fazer de você um homem, uma mulher cheio da minha presença. Mas eu tenho muito defeito. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus Cristo é capaz de transformar todo o defeito, de mudar toda a vida. E Jesus traz para ele no versículo 7, Jesus responde dizendo, olha, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Irmãos, nós temos que parar de pensar no tempo.
por que que até hoje eu não fui batizado no Espírito Santo? Por que que até hoje ainda não mudou a minha vida? Irmãos, pare de pensar no tempo e abra o seu coração para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida hoje, porque o tempo de Deus para a nossa vida é hoje. Se Deus reservou esse tempo, esse dia, é porque é hoje que Ele quer fazer algo sobrenatural na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Jesus está falando para ele: parem de pensar em tempos e épocas, parem de pensar em reinos terrenos, parem de pensar em coisas terrenas, isso não compete a vocês. Mas Jesus complementa no versículo 8 e diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus estava falando: olha, não se importe com o tempo, não se importe com épocas, não se importem com reis desse mundo, mas se importem com uma coisa: em receber poder sobre vocês, em receber autoridade sobre vocês, em receber força do Espírito Santo sobre vocês. Você quer um conselho, meu irmão querido, minha irmã querida? Esvazie a sua mente de coisas relacionadas ao tempo. Pastor, eu tenho 10 anos de crente, nada aconteceu. Pastor, eu tenho 5 anos de crente, nada aconteceu. Deixa eu falar uma coisa para você: você pode ter 500 anos de crente, ou você pode ter convertido ontem. Se você desejar, hoje Deus vai derramar poder sobre a sua vida, porque Deus não está pegado ao tempo. A Bíblia não me dá autoridade, não tem nenhuma, respaldo para dizer que se você está aqui convertido há alguns dias, alguns meses, você pode receber sim. Sabe por quê, irmãos? Porque receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, não depende de Deus, depende de nós. Porque o Espírito Santo é uma promessa que já está liberada sobre todos nós. E logo depois disso, diz a Bíblia, Jesus é levado às alturas. Acabou. Porque aqui se completa, no cronograma do céu, se completa tudo o que Deus tinha pensado para o ministério de Jesus nessa terra. E hoje, eu quero lhe convidar a pensar nisso, que está na hora do Senhor também completar esse cronograma na nossa vida, e nós possamos entender a razão pelo qual nós devemos desejar o batismo com o Espírito Santo de Deus. Por que que isso deve ser algo desejado pela nossa vida? Porque quando nós falamos em batismo, irmãos, primeiro nós temos que pensar no batismo das águas. Tem alguém aqui que não é batizado nas águas? Alguém? Todos são batizados na água, em águas? Vocês três não são batizados? Tá bom. Vai ter aqui um treinamento, né, para batismo, pastor? Então bom. Então pode pegar o nome de vocês. Vocês precisam ser batizados nas águas. Agora pense uma coisa comigo. Eu já fui batizado nas águas, já fiz batismos também, pastor Tim, pastor Sandro que está aqui. Quando existe o batismo nas águas, nós precisamos ter pelo menos 3 elementos. Pelo menos 3. Sem esses 3 não funciona, tá? O primeiro é o batizador, né? Então quando há o batismo, o pastor, geralmente o pastor da igreja, é quem batiza. Nós chamamos esse de batizador. O segundo elemento
é o batizando, aquele que vai se batizar. Mas nada disso funciona se não tiver um terceiro elemento. Qual que é? A água. Não existe batismo sem água. Se não tiver água, não tem batismo. Se não tiver batizando, não tem batismo. Se não tiver batizador, não tem batismo. É necessário ter os três. Verdade? A Bíblia diz que João batizava nas águas, e geralmente num rio. João estava ali e batizou muita gente para arrependimento. E nós visualizamos, e Jesus fala, olha, João batizou vocês com a água, legítimo. E todo crente tem que se batizar, porque é uma ordem do Senhor. Ide por todo mundo e pregai todo o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós falamos de batismo no Espírito Santo, irmãos, não é diferente. Ele também não ocorre se não tiver três elementos. No batismo das águas, o batizador é o pastor. No batismo do Espírito Santo, o batizador é quem? Jesus. João diz: eu batizo com a água, mas aquele que vem após mim, quem é? Jesus. Porque quando Jesus inicia o ministério dele, João já completou a parte. Aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O elemento batizador do batismo com o Espírito Santo é quem? Jesus. Também precisamos de um segundo, que é quem? O batizando, aquele que vai ser batizado com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo precisa ser derramado, como a água em alguns lugares é derramada ou imergida. O Espírito Santo também precisa. É o segundo elemento. E quem é o terceiro? Que no batismo das águas é as águas, no batismo com o Espírito Santo é o Espírito Santo. Então nós não teríamos como falar nessa noite aqui em batismo do Espírito Santo, se nós não tivéssemos a certeza, primeiro, de que Jesus está aqui neste lugar, porque é Ele quem nos batizará, amém, irmãos? Se a gente chegar aqui, Jesus não está aqui, a gente podia ir embora. Podia ir embora. Mas ele diz: aonde estiverem reunidos dois ou mais em meu nome, ali eu. Então o Senhor Jesus já está aqui neste lugar. E você pode já começar a pensar que Ele está aqui, só esperando o momento dele, quando Ele vai interferir. Se nós pensarmos em batismo do Espírito Santo, sem ter aqueles que serão batizados, também não vai ter nenhum efeito. E é por isso que nós estamos aqui. Porque todos nós temos que desejar o batismo com o Espírito Santo. E não teria como pensar no batismo com o Espírito Santo, se o Espírito Santo de Deus não estivesse aqui. E vou falar uma coisa para você, eu posso falar isso com toda a certeza no meu coração: Ele já está aqui, está com vontade de fazer algo sobrenatural na nossa vida. Então aquilo que nós precisamos, aliás, aquilo que é necessário para que aconteça, está aqui, irmão, não falta nada. Não falta nada. Mas algumas coisas nós precisamos entender, né? Que o batismo com o Espírito Santo, ele é uma imersão no Espírito Santo. Porque, irmãos, nós temos que fazer também uma distinção. Porque a Bíblia diz assim, olha, quando nós aceitamos Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo. Existe um selo do Espírito Santo. E não tinha como ser diferente. O Espírito Santo não tem como haver arrependimento se não houver o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós convertemos, nós já estamos selados pelo Espírito Santo. Mas o grande problema, queridos, é que nós nos convertemos muitas vezes e caminhamos anos e anos em uma vida superficial,
relacionada à nossa comunhão com o Espírito Santo. E quando nós falamos em batismo com o Espírito Santo, nós estamos falando em quê? Em imersão no Espírito Santo, em aprofundamento nessa vida com o Espírito Santo, nessa comunhão com o Espírito Santo. Lá em João capítulo 20, versículos 21 e 22, Jesus fala assim, novamente Jesus diz, paz seja com vocês. Nós estamos falando de quando Jesus ainda estava com os seus discípulos. Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam quem, irmãos? O Espírito Santo. Agora veja bem, se Jesus está falando aqui para os discípulos, recebam o Espírito Santo. E mais adiante, um pouco antes de ser levado aos céus, ele diz, esperem a promessa de Deus, porque virá sobre vocês o Espírito Santo. É claro que nós estamos falando de duas situações distintas. Eu não estou dizendo que você não tem o Espírito Santo, porque se você está aqui e é um crente em Cristo Jesus, quem convenceu você foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está na sua vida. O Espírito Santo convence você de coisas erradas. O Espírito Santo convence você de coisas que precisam ser ajustadas. E Jesus falou para os seus discípulos, recebam, soprou, recebam o Espírito Santo. No encontro que teve com os seus discípulos. Mas existia algo que Jesus olhava para diante. E ele percebia, sabia que os discípulos precisavam ser fortalecidos. E aqui entra o que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, que é a imersão, né? Que é o aprofundamento, que é o nosso mergulhar. Jesus falou assim, olha, virá sobre vocês poder, virá sobre vocês força, ousadia, para realizar o trabalho que eu tenho a fazer através da vida de vocês. Aqui acaba comigo, mas a partir de agora são vocês. Ele diz, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, nós não estamos sozinhos nesse negócio. E eu digo mais a você, irmão, antes de você desejar, Deus deseja mais ainda que você seja batizado com o Espírito Santo, que você tenha essa experiência de transformação, que você possa entender, experimentar essa comunhão profunda. Jesus deu a ordem aos discípulos e a Bíblia diz que eles fizeram exatamente o que Jesus mandou. Eles se reuniram no templo e se dedicaram a orar, a orar, a orar. Se dedicaram a buscar, a buscar, a buscar, até que capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. Isso aqui nos traz ideia de unidade. Unidade. E depois disso, depois desse momento de eles estarem reunidos no mesmo lugar, nós vemos adiante na vida desses discípulos que eles viviam em comunhão. Comunhão no partir do pão, comunhão na palavra, comunhão na oração. Eles aprenderam qual era o caminho da manifestação do poder de Deus. Irmãos, o caminho da manifestação é a comunhão, é a vida junta de oração, né? O pastor falou assim, vai ter aqui batalhão de oração, acho que essa é a palavra que ele usou, né? Alguma coisa assim, pilotão de oração.
Ou seja, ninguém vai orar só, orar juntos pelo propósito. Esses irmãos estavam orando juntos por esse propósito, eles estavam reunidos ali. Irmãos, eles não estavam reunidos lá, andando para um lado e para o outro, não, Natan. Espera aí, que hora será que vem o Espírito Santo? Você já viu? Na igreja muitas vezes está acontecendo aquela, sabe, poder de Deus e o crente está como? Ai, irmãos, se nós aprendêssemos a descansar no Senhor, se nós aprendêssemos a dizer: Deus, eu só saio daqui, como Moisés diz, eu só saio daqui se o Senhor for comigo. Talvez a gente passasse noite aqui e não quisesse sair. O pastor falou aqui algo interessante no domingo. Quando era do mundo, irmão, passava a noite toda e de manhã ia trabalhar normal. Aí numa vigília, não, tem que trabalhar amanhã. Quando é no mundo, vai para o bar, passa lá, em lugares perigosíssimos, mas quando é um compromisso com Deus, é perigoso. Sabe quem é que guarda a tua vida? É o guarda de Israel, é o Senhor que guarda a tua vida. E sabe de uma coisa que a Bíblia diz? Que Ele nem tosqueneja. A atenção de Deus é 100% voltado para nós, porque Ele cuida da nossa vida. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Estavam morando em Jerusalém homens, judeus piedosos, vindo de toda a nação, debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, na língua materna. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua? Somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Pontífia, Egito, regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar das grandezas de Deus na nossa própria língua. Veja bem, eles não estavam falando de qualquer coisa. Eles, aqui, irmãos, olha só, lá anteriormente eles estavam preocupados com o reino da terra. Jesus, é nesse momento que vai ser restaurado o reino de Israel. Jesus fala: esvaziem a mente de vocês disso, esvaziem o coração de vocês disso, porque existe algo maior. Aí quando vem o Espírito Santo, olha o que eles dizem: como os ouvimos falar sobre o quê? As grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Irmãos, o transbordar do Espírito Santo nos tira totalmente desse nível material, porque não tem nada aqui nessa terra que nos interessa. O foco daquele que conhece a Cristo é o céu. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será isso? O que será que isso quer dizer? E outros zombavam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e de todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que eu vou dizer. Esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões,
os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Perceba o que é capaz, o que o derramar do Espírito Santo de Deus é capaz de produzir na nossa vida. Será que nós não queremos ver exatamente o que predisse o profeta Joel quando ele profetizou muito tempo atrás? De que os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão, irmãos. Nós temos que ser um povo de profecia. Mas isso só vai acontecer pelo poder do Espírito Santo de Deus. Seus jovens terão visões. Uma igreja tem que ter visão do reino. O Espírito Santo produz isso. Ah, pastor, mas eu sou velho, não posso fazer nada. Pode. Os vossos velhos sonharão. Quem disse, irmãos, que não pode? Pode. Até sobre servos e servas derramarei do Espírito, e eles profetizarão. E olha só o que diz: mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O que respalda a igreja de Jesus, o que respalda a igreja do Senhor Jesus, irmãos, é o manifestar da sua presença no nosso meio. O que respalda a igreja não é templo grande, o que respalda a igreja não é tempo em televisão, o que respalda a igreja é o manifestar de Deus no seu meio. Porque enfermos têm que entrar aqui e sair curados. Pecadores têm que entrar aqui e sair salvos. Porque a Bíblia diz, olha, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oprimidos têm que entrar aqui e sair libertos. Mas sabe quando isso vai acontecer? Quando as nossas reuniões forem totalmente dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Eu fiz uma coisa aqui hoje, que talvez em outro lugar eu fosse depois ser reprimido. Por um direcionamento de Deus no meu coração, eu inverti a ordem. Era para ter vindo a oferta antes de mim. Mas eu estava sentindo algo tão forte no meu coração. Eu digo, não posso deixar esse momento passar. Tem que aproveitar. Mas tem lugares que vai dizer, não, tem que ser a oferta sim. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem manda na igreja é o Espírito Santo. O Senhor da igreja é o Espírito Santo. E as coisas acontecem na igreja segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Mas irmãos, veja bem, nós estamos tão preocupados com liturgia, com método, que a gente não aceita. Você pode ver até nas canções, tem uma ordem, né? Primeiro são as de celebração, depois a de adoração. E quem disse isso, irmão? É o que Deus quer, mas tudo com ordem e decência. Porque Deus não é Deus de confusão. Eu só fiz o que fiz hoje porque tenho muita certeza que a minha pastora é uma mulher de Deus e queria entender, porque Deus estava falando no meu coração. Depois nós vamos ofertar com toda a alegria do nosso coração, não tem problema. Mas agora é um momento que é muito importante para nós colocarmos diante do Senhor, irmãos, aquilo que nós temos buscado. A igreja do Nazareno
ela acredita na doutrina da inteira santificação. E essa doutrina é um processo, um caminhar. Essa vida da inteira santificação é um caminhar, irmãos. É por isso que o crente é comparado com criança que toma leite. E Paulo diz, olha, vocês precisam sair do leite para algo mais sólido, porque ele está falando de maturidade. A inteira santificação é um processo de maturidade na vida do cristão. Porque eu digo para você, enquanto você não entender a importância do batismo com o Espírito Santo, você não vai desfrutar. Você tem o Espírito Santo, não estou dizendo que você não tem, você tem. Ele é o selo da tua vida. Mas Deus não nos chamou para passar essa vida numa vida medíocre, irmãos, vindo para a igreja, voltando e nada produzindo para o reino de Deus. Porque quando houver plenitude do Espírito Santo na tua vida, aonde você estiver, vai ser como esses homens. Porque a Bíblia diz que quando veio, eles não se controlaram, começaram a falar da grandeza de Deus. E passava um com uma língua, ouvia, passava outro de outro lugar, ouvia na sua língua. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus se manifesta, não existe barreira de língua, não existe barreira de raça, não existe barreira de cor, não existe barreira de riqueza, não existe barreira de nada. Ele faz o que tem que fazer. E não existem barreiras no nosso meio. Aqui não tem pastores e são melhores, não, irmãos. Nós somos tão iguais quanto a vocês. E por isso também desejamos o poder do Espírito Santo de Deus. E o batismo do Espírito Santo, ele vem justamente para trazer essa mudança na nossa vida. Porque muitas vezes a nossa vida está seca e pesada. Irmãos, não são poucos crentes que estão vindo para a igreja arrastado, mais por medo do inferno do que pela certeza do céu. Tem gente que está mantendo um relacionamento com Deus que Deus não deseja. Primeiro que Deus não deseja um inferno para nós, não. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus. Não foi preparado para o homem, não. O homem vai para lá porque não entende, não compreende qual é a vontade de Deus. Se você tem sentido o desejo de vencer a sequidão, a frieza, sentimentos desagradáveis, esse é o momento para você provar de uma transformação. Ele disse aos discípulos, vão e fiquem, não saiam, não arredem pé. E nós da mesma forma, irmãos, devemos dedicar nossa vida em obediência. Algumas pessoas pensam assim, eu vou ficar relaxado aqui, porque como Deus faz tudo na hora que Ele quer, vou ficar na minha. Aí nesse relaxamento, dá uma pecadinha aqui, dá uma pecadinha ali, vem na igreja domingo, vem aqui na frente, zerei, estou zerado. Aí no relaxamento, segunda, começa uma pecadinha aqui. Irmãos, Deus não nos chamou para essa vida estável. Deus nos chamou para uma vida constante diante dEle, irmãos. Esse peso do pecado da sua vida vai sair hoje em nome de Jesus. Porque o pecado produz peso e produz tristeza. Mas o Espírito da vida, ele produz vida e alegria em o nome de Jesus. E aquilo que o Senhor começar na nossa vida, irmãos, nunca mais vai parar. Certa vez o meu querido pastor, Manuel Lima, falava numa mensagem sobre o Espírito Santo, e ele dizia assim, olha, a vida com o Espírito Santo é a mesma relação do seu carro com a gasolina.
Quando está secando o tanque da gasolina, o que você faz? Corre para o posto. Corre para o posto. Tem gente que anda só com o carro na reserva. Misericórdia. É ou não é? Essa semana eu falava com um amigo que mora aqui em Brasília, que é amigo da nossa família, e ele dizia sobre um irmão, que ele falava assim: pastor, o irmão, ele só colocava exatamente, ele calculava assim: olha, daqui para a igreja, eu vou tantos quilômetros, meu carro faz tanto com quilômetros, preciso colocar 2 litros, pronto, resolve. Era o suficiente para ir e voltar. Aí ele falou assim: mas não era poucas as vezes que eu já estava na igreja, aí eu recebi um telefonema: por favor, me socorrer que a gasolina acabou. Sabia que tem crente que só anda na reserva? Que vem na igreja, pastora, mas só põe um pouquinho. Irmãos, a gasolina do posto, aliás, o petróleo ele se esgota, né? Ele não é algo inesgotável. O combustível um dia vai acabar, viu? Por isso que já estão fazendo carro elétrico, porque petróleo ele tem um limite, não vai ter mais. E às vezes você chega no posto, não tem gasolina, não tem álcool. Mas deixa eu falar uma coisa para você: a bomba espiritual do céu que está aqui hoje não tem limite e não acaba nunca. E hoje, em nome de Jesus, você não vai sair daqui na reserva. Você vai sair daqui com um tanque cheio, com autonomia para você caminhar a semana toda. Aí depois você vai e enche de novo, vai e enche de novo, vai e enche de novo, vai e enche de novo. E quantas vezes você for à fonte, a fonte vai jorrar sobre você a água da vida, em o nome de Jesus. Porque não se acaba. Do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus falou: vocês serão batizados, aliás, com o Espírito Santo e com fogo. E o que quer dizer esse fogo? Só para eu já concluir. Ali já está até muito abençoado, tempo esgotado. Glória a Deus por isso. Oh Jesus, me perdoa, televisão. Eu vou. Que Deus tenha misericórdia de mim, irmãos. Eu vou aqui concluir. Por que o batismo é com fogo? O fogo primeiro, irmãos, purifica. Por isso que o batismo com o Espírito Santo não é para a pessoa que não... eu tenho um pecado, eu não vou ser batizado. Por quê? A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se você hoje ou ontem deu uma vacilada, não tem problema não, irmãos. É porque uma das coisas que o Espírito Santo produz é justamente o fogo que purifica. E ele reafirma a nossa identidade de homens e mulheres regenerados pelo poder de Deus, amém, queridos? Aqueles discípulos foram instruídos a fazer discípulos de todas as nações. Eles foram instruídos a sair da sua zona de acomodação. Eles foram instruídos a olhar o reino de Deus de uma forma diferente, de ir a lugares que eles não queriam ir, e sabendo que estava preparado para eles. O pastor Sandro falou aqui domingo, botava na arena, taca leão para comer crente. Come um, aparece dois, come um, aparece dois. Irmãos, os caras ficaram, peraí, quanto mais a gente mata, mais aparece. É assim mesmo, irmãos. Porque, como diz um hino bem antigo, uma semente não morre jamais, será transformada em fruto de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, ressurge no céu, aleluia. Nós temos que ser batizados com fogo, irmãos,
porque esse fogo vai nos preparar para as lutas e dificuldades. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui e não vai ter mais nenhum problema. Esse é o evangelho tabajara, né? Seus problemas se acabaram. Não, eles continuam, com uma diferença: Jesus estará com você nessa jornada. Amém, irmãos? Nós precisamos desejar, reafirmar e nos comprometer a sempre buscar mais e mais. Isso é batismo com o Espírito Santo. É despertar o poder que está dentro de você, porque o Espírito Santo está dentro de você. Mas ele está quietinho. Deixa ele quieto aqui. Pastor, eu não quero falar em línguas não. E quem disse que você tem que falar? Tem que falar em línguas não, irmão. Línguas não é evidência de batismo com o Espírito Santo. Língua é dom que Jesus dá a quem Ele quer. Aliás, o Espírito Santo concede a quem Ele quer. Não se sinta diminuído porque não fala em línguas. Isso não existe. Não existe. Mas Paulo impôs as mãos e eles falaram. Irmãos, cada caso é um caso. Por exemplo, se você quer saber, Atos, no livro de Atos capítulo 2, não se está falando de línguas estranhas. Você vê o que o texto diz? Ouvíamos falar na nossa língua materna. Eram idiomas. Está claro na Bíblia. Eram idiomas que estavam sendo falados. É como você chegar num lugar onde tem venezuelano, por exemplo. Você não fala nada de espanhol, mas chega lá, o Espírito Santo te usa e você vai pregar em espanhol e Deus vai fazer a obra dele. Mas pastor, você está dizendo então que não existe o dom de línguas? Existe, porque está na Bíblia. Está na Bíblia. E o apóstolo Paulo foi muito claro quando ele disse: não impeçais o falar em línguas. Mas nós não temos que estar preocupados com isso. A nossa busca hoje aqui não é pelo falar em línguas, mas é pelo revestimento de poder do Espírito Santo. Se você vai falar em línguas, a Bíblia diz: procura com zelo os dons, não é comigo. Mas o revestimento do Espírito Santo, o poder, recebereis poder ao descer sobre vós. É isso, Jesus não disse recebereis línguas estranhas, Jesus não disse recebereis dom de profecia, Jesus não disse recebereis dom de cura, Jesus disse recebereis poder ao descer sobre vós. Irmãos, crente que tem poder, caminha na autoridade do Espírito Santo de Deus. E se Deus quiser te dar o dom, é contigo. Eu não vim aqui para orar por língua estranha. Eu vim aqui para orar por poder, por autoridade, por certeza da presença. E como é que eu tenho certeza, pastor, que eu sou batizado com o Espírito Santo? Irmãos, a sua vida. Sabe esse medo que está no teu coração? Vai acabar isso. Sabe essa dúvida que você tem? Vai acabar isso. Sabe por quê? Porque agora existe algo maior que está em você. Agora eu só não sei se você está preparado. E vou falar uma coisa, finalizando. Eu conheço muito bem o meu papel nessa situação, minha pastora, que é ser o mensageiro disso. Mas eu não vou pegar você pela mão e trazer aqui não. Quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que eles desejaram e ficaram em unidade. O Espírito Santo está aqui. Jesus está aqui. Você está aqui. Mas você só vai entrar na água se você quiser. Você pode querer não entrar na água. Beleza, irmão, tranquilo. Lembra a visão do profeta Ezequiel? Mediu 1000 côvados, disse: entra no rio. Aí ele foi, entrou. E a Bíblia diz que a água deu aonde? Nos ardelhos, tornozelo. Aí depois mede mais, fala assim: entra mais. Aí ele foi e entrou. E a água deu aonde? Nos lombos. Joelhos, lombos.
Até que chega um momento, irmãos, que ele vai tanto, que ele diz que ele não tinha mais controle, porque ele estava totalmente tomado. Nós vamos decidir hoje se nós vamos ficar nas águas rasas, ou se nós vamos entrar nas águas profundas. Uma coisa eu digo para você: se você quiser entrar nas águas profundas, Jesus está aqui para segurar na sua mão e conduzir você nessa caminhada, para que você saia daqui de uma forma diferente. Se coloque de pé, por favor.